Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nesta questão, pela reportagem televisiva e pela rádio também, que também efetuou um trabalho junto da população local, para já fica a ideia que grande parte da população desconhece o que aqui está a suceder. Depois, muita gente não está devidamente informada, não compreende quais são as vantagens e quais são as desvantagens. E é um daqueles momentos em que parece que a classe política está a falar sozinha uns com os outros e a população está bastante desligada do que está a suceder. Portanto, hoje é um dia festivo, de facto, para a Lagoa, mas, por parte da população, há uma percentagem muito apreciável da população, e isso ficou bastante transparente, através dos órgãos de comunicação social, um desconhecimento absoluto. Portanto, acho que faltou um maior envolvimento, da população neste... Senhora Secretária da Presidência, só a minha perspectiva, eu estou-lhe a dizer isto, talvez não seja o discurso politicamente correto, mas é aquele discurso, é aquilo que eu acho que é a realidade. Ou seja, não considero que a população tenha sido envolvida devidamente neste processo. E é algo que eu penso que ficou evidente, acho que ficou evidente através do trabalho que a comunicação social fez. Bom, em segundo lugar, também referenciar o seguinte: há muita falta de informação em relação às vantagens que tem o facto de ser uma cidade ou ser uma vila. Por exemplo, Cascais ou Sintra recusaram ser cidades, porque consideravam que, por motivos, por exemplo, nomeadamente turísticos, de identidade, que preferiam continuar a ser vilas. A verdade é esta. Portanto, quais são, do ponto de vista objetivo, a vantagem de ser cidade? Pois, do ponto de vista económico, pois nenhuma. Nenhuma vantagem. A questão é esta. Agora, podem dizer, bom, mas é uma honra que uns querem, como já se viu, e outros não querem. Em Cascais e em Sintra não quiseram ser cidade. Consideram que isso não lhes fazia nenhuma vantagem e que, de facto, não fazia nenhuma diferença. E, portanto, eu lamento estar aqui a estragar um bocadinho a festa, mas, de facto, acho que é uma questão que não é decisiva para o dia-a-dia das pessoas, é uma questão em que grande parte da população, que passou ao lado de grande parte da população da Lagoa, e em que, de facto, também existe um déficit de informação muito grande. De qualquer das formas, a posição do PPM, uma vez que se reúnem as condições legais e que os órgãos autárquicos legítimos têm essa pretensão, pois não somos nós que vamos inviabilizar essa pretensão e votaremos a favor. Há duas condições que eu considero que são fundamentais. Para poder votar a favor. Uma é que reúna as condições legais. E aí estou de acordo, reúna as condições legais. A segunda é que os órgãos autárquicos, que são os legítimos representantes da população, estejam de acordo. Aí também me parece evidente. Portanto, em relação a essas duas questões, por isso é que eu voto a favor. Essas são as duas condições que eu considero que são relevantes para decidir sobre o meu sentido de voto. Outra questão é alertar as pessoas para não ser vendido gato por lebre. Ou seja, dizer aqui neste discurso que ser cidade não significa ter nenhuma condição de qualificação do ponto de vista financeiro ou de ter condições de vida melhores. Ser cidade não significa ter isso. Pelo contrário, dei o exemplo de Cascais e de Sintra, que são orgulhosas vilas e só são vilas e continuam a ser vilas porque essa foi a sua decisão. Portanto, é evidente que nestas duas situações, Sr. Secretário da Presidência, eu peço desculpa, mas acaba de cometer uma enorme ignorância, que é Sintra é uma vila, é a vila portuguesa mais conhecida, por amor de Deus. Portanto, não tenha nenhuma dúvida sobre essa situação. Portanto, peço, mas eu compreendo a sua ignorância do ponto de vista geográfico. Mas isso também não é relevante. A questão aqui é alertar as pessoas
alertar as pessoas que não há nenhuma vantagem em relação ao seu cotidiano, em relação às condições que passam a ter em a Lagoa passar a ser cidade. Não há nenhuma vantagem. Não há nenhuma vantagem, Sr. Secretário da Presidência. E não se apresente, nem os órgãos autárquicos, nem nenhum político venha dizer é um grande trunfo eleitoral. Porque é preciso verificar que os trunfos eleitorais significam melhorar a qualidade de vida das pessoas, significa resolver o problema das pessoas, isso é que preocupa as pessoas. Isso é que preocupa as pessoas. Portanto, há aqui uma decisão. Condições legais existem? Existem. Existe vontade por parte dos órgãos autárquicos? Existe. Existe vontade do Parlamento em respeitar estes dois itens? Existe. Mas da minha parte também existe a obrigação, a seriedade de dizer isto não traz nenhuma vantagem do ponto de vista material. É bom que as pessoas tenham essa consciência, para que não sejam criadas expectativas. Somos cidade, já temos condições muito melhores e vão-nos ser atribuídos mais fundos ou isso. É preciso dizer às pessoas que isso não significa nada disso e, portanto, que é uma opção. Umas vezes as localidades optam por ser cidades, outras vezes optam, mesmo preenchendo os requisitos mínimos para poderem ser elevadas a cidades, optam por permanecer vilas, como é o caso de Sintra. O Sr. Secretário da Presidência está enganado. Bom, muito bem. Era isto que eu tinha a dizer. Penso que ficou referenciado. Muito obrigado. Senhoras e senhores